Boa noite. Falamos no primeiro programa da função da arte e o seu engajamento e espelho da sociedade. Dando sequência a isto, vamos aprofundar um pouco a sétima arte, que é o cinema. Não é? Começamos desde o cinema mudo, da época de Charles Chaplin e tempos modernos, e toda a luta dada pela Revolução Industrial, da tomada do lugar do homem pela máquina, né? Ela dominando o homem. E quero me aprofundar um pouco no cinema nacional, no cinema brasileiro. O cinema brasileiro era basicamente formado por comédias, um estilo que ficou conhecido como as chanchadas, né? E que era um estilo bem hollywoodiano de espetáculo e financiado e distribuído muitas vezes, maioria das vezes, por empresas estrangeiras. Houve um rompimento nesse processo com o surgimento do cinema novo. O que caracterizava o cinema novo? Ele tinha como proposta dar uma resposta ao cinema tradicional, que foi esse, e surgiu no final da década de 50 até 60, 64, e essa forma de fazer cinema foi influenciada pelo neorrealismo italiano e pela Nouvelle Vague francesa. Nós estamos falando na época do golpe militar e a ditadura que começou a partir de 1964 e dado a um descontentamento de um grupo de cineastas com relação às questões políticas e sociais no Brasil, a desigualdade e a opressão faziam parte de um contexto de luta que marcou não apenas o cinema nacional e o cinema novo, como toda a produção artística dos países ditos do terceiro mundo na época. Há uma frase bastante significativa do Glauber Rocha, quando ele diz que uma estética da violência, antes de ser primitiva, é revolucionária. Eis o ponto inicial para que o colonizador compreenda a existência do colonizado. Então, havia uma disposição em combater um cinema de mau gosto e um colonialismo cultural, com um lema, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Combater a industrialização e a alienação das populares chanchadas, enfim, busca de uma arte engajada, movida pelas preocupações sociais e enraizada
na cultura brasileira. Uma estética da fome. Surgiu para representar os temas da miséria e da violência, em função da construção de um projeto cinematográfico. Foi considerado o cinema mais político da América Latina naquele período, naquela época, né? A arte com conteúdo mais próximo da realidade e que pudesse ser feito com poucos recursos. Quero citar uma série de filmes realizados entre 1960 e 1969. Aruanda, 1960, também Arraial do Cabo, 62, Barra Vento, do Glauber Rocha, 62 também Os Cafajestes, do Rui Guerra, em 63, Ganga Zumba, de Carlos Diegues, Vidas Secas, um filme importantíssimo, do Nelson Pereira dos Santos, Sol sob a Lama, de Restindler, se não me engano, 1963, 1964, em pleno época do golpe, Glauber Rocha filmava Deus e o Diabo na Terra do Sol. E em seguida, em 1969, O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. Foi esse movimento de uma importância sob maneira a nível e de influência, inclusive na cultura brasileira, rompendo aquele colonialismo cultural, como eu falei, de um cinema calcado naquele espetáculo hollywoodiano que nada tinha a ver com a nossa realidade. O cinema foi muito marcante, né? Esse grupo de cineastas, são vários, os filmes de uma criatividade, a opinião pública do Arnaldo Jabor, né? Todas as mulheres do mundo, do Domingos Oliveira, um filme Macunaína, um filme extraordinário, né? Então, o cinema novo foi muito, muito prolífero, ele foi muito criativo, né? O Padre e a Moça, baseado num poema de Carlos Drummond de Andrade, não é? E me fogem muito assim da lembrança pela imensidão de cinemas. Toda nudez será castigada, baseado na obra de Nelson Rodrigues, não é? Era um cinema bastante expressivo e que mostrava nua e cruamente a nossa realidade, baseado nisso que se tinha o nome estética da fome, baseado no espelho da nossa miséria, não é? E da violência que é a fome em relação à pessoa humana e em relação a um país do terceiro mundo. Eu vejo, claro, as influências que teve do neorrealismo italiano, Fellini, né? Sob maneira, aqueles filmes fabulosos. E a novela vague com Jean-Luc Godard, François Truffaut,
traçaram linhas onde foram criadas as bases desse cinema. Espero que eu tenha dado um leve flash do cinema.